hoje já ir direto para a Bíblia, para poder trazer hoje, acredite, trazer hoje como se fosse uma injeção na veia, como se fosse o soro que o doutor também manda aplicar, para poder dar aquele gás, aquela força, para alguém que porventura esteja fraco. Evangelho de João, e o capítulo é o 14, e o versículo é o 1º em diante. Olha só, imagine isso, o próprio Cristo falando para você hoje. Olhe bem: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então a primeira declaração de fé que Jesus traz para nós hoje é sobre isso, é falando ao coração para não ficar turbado. Mas não é uma palavra muito comum, turbado. Veja esse mesmo versículo 1º, na tradução linguagem de hoje, deve aparecer na tela. Olha o verso 1º. Jesus disse: não fiquem aflitos. Olha lá, não fiquem aflitos, creiam em Deus. O que mais diz? E creiam também em mim. Então, irmãos, uma palavra de ordem de Cristo para aqueles homens, e que serve para cada um de nós, seja o momento que estivermos vivendo, é esse. O Senhor Jesus, de forma muito clara, falou: eu não quero que o coração de vocês fique turbado, eu não quero que o coração de vocês, aí eu pego essa tradução para ficar mais clara, eu não quero que vocês fiquem aflitos. Então, irmãos, é sobre isso que tratamos, ou trataremos hoje, a aflição no coração. Nós vivemos um tempo, irmãos, ainda que não é o ideal, ainda não estamos vivendo nas condições ideais. Se você talvez buscar informações aqui e acolá, você verá alguns derrubando lágrimas pelo momento crítico até financeiro, alguns outros pelo momento crítico até emocional, e eu imagino que a maior violência que vivemos esse último ano, não foi nem necessariamente acometido no corpo, com vírus, com moléstias, fraquezas e tosses. Eu penso que a maior violência que sofremos foi a emocional, a ponto de você não ter mais o seu roteiro, tudo mudou, você sabe bem disso. Não quero nem falar tanto sobre isso, para não lhe deixar triste, mas mudou a rotina de muita gente. Então o que Jesus falou lá naquele tempo, e que é muito atual para nós hoje, é isso: você tem de avisar teu coração, para que ele não fique aflito. Você tem de ser aquele homem, aquela mulher espiritual, para dizer quando ele está batendo acelerado, para dizer quando o teu sono vai embora, para dizer quando chega a fatura do cartão, e seja lá mais quais boletos estão chegando, de você dizer: coração, eu ouvi de Jesus, para que eu não fique aflito, para que eu não fique turbado. Jesus falou isso para mim. Então eu digo para você, coração, fica quietinho, o Pai está cuidando de tudo. Amém, gente? Eu já vi casos, irmãos, que só pode ser a mão de Deus, de pessoas no momento de aflição, que poderiam, humanamente falando, sentar na pedra e chorar, porque o momento não era bom, e Deus usar pessoas para serem verdadeiras bênçãos na vida deste. Às vezes cedendo desde uma simples cesta básica, às vezes entrando um dinheiro que não estava planejado, às vezes fechando um negócio que você já nem mais tinha esperança que aquele negócio iria acontecer, às vezes saindo um dinheiro da justiça que você a esse tempo nem esperava que ele viria, às vezes fechando um serviço que você não era o favorito naquilo. É a mão de Deus, e eu quero ouvir o seu glória a Deus. Só pode ser, irmão, talvez a venda até de um imóvel. Sei que tem casos de pessoa que já está contando com a venda para poder se equilibrar, para poder colocar as coisinhas em dia. Pois daqui deste altar eu copio palavras de Jesus: não fique aflito, irmão, não fique aflito.
Você abençoa o seu vizinho como homem e mulher de Deus? Meu pastor, um vizinho aqui é novo, não conheço não, mas não precisa conhecer e nem saber o RG dele não. Mas você vira para ele e diga assim: não fique aflito, irmão, não fique aflito não. O Pai está cuidando de você. Aí veja, nessa mesma tradução ainda, na linguagem de hoje, eu vou ler de novo o verso 1 e já vou seguir para o 2. Olha o que diz. Jesus disse, o que ele diz? Não fiquem aflitos. O que mais que ele diz? Creiam em Deus e creiam também em mim. Então a maneira de você vencer a aflição não é ficar olhando noticiários, né? Talvez se você olhar, tem de deixar debaixo da televisão um balde para poder pegar o sangue que vai caindo da televisão, que às vezes só divulga atrocidades e coisas ruins. Qual é a maneira de vencer a aflição, irmão? Crendo em Deus, crendo em Jesus. Essa é a maneira. Aí o que ele fala para poder trazer um alívio para a nossa aflição? Verso 2, ainda na linguagem de hoje. Na casa do meu pai há muitos quartos. Tem uma tradução que fala moradas, né? Eu ainda estou na linguagem de hoje. E vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Então, mais uma informação para a gente vencer a aflição do peito, irmão. Não precisa dar muita bandeira, mas eu duvido que o teu coração já não tenha ficado aflito com alguma coisa, com um acontecimento, com alguma espera, com alguma necessidade. Ainda agora, antes de vir aqui para o altar, eu atendi uma irmã e dizia: pastor, meu pai acabou, pastor, de entrar para a UTI, estava aguardando o dia inteiro por isso, mas o quadro dele não é bem, não é bom. Você percebe que às vezes as informações, os assuntos, as notícias, elas tendem a deixar o nosso coração aflito, preocupado, coisa séria. Aguardava e ainda foi privilegiada. Você sabe que às vezes a UTI demora-se um tanto mais, Deus vai cuidando do caso. Não sei nem porque eu lembrei dessa nossa irmã e de seu pai, mas você levanta até a mão e diga: Deus abençoa ele, em nome de Jesus. Tem algum mistério de eu ter lembrado. Então a primeira lição que o Senhor dá para um coração aflito é: eu vou preparar morada eterna para você. Eu tenho vários quartos. Está falando sobre vida eterna, irmão. Está falando que no plano celestial, Deus tem lá um espaço reservado para todos nós, irmãos. Tem muitas moradas. Não pense você que você está excluído, ou de que lá não terá espaço para você. Foi palavra de Jesus. Não fique aflito não. Eu vou preparar muitos quartos, eu vou preparar muitas moradas, e eu estou convidando você para morar comigo eternamente. Você diga amém. Então isso, vida eterna, já seria muito bom para nós, né? Voltando para a revista corrigida, o verso 3 diz: vos levarei para mim mesmo. O verso 5, os discípulos ouviram isso, principalmente Tomé, e disse: Senhor, mas para onde o Senhor vai? Aí ele repetiu aquela frase que é conhecida por nós, no verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus vinha trazendo lições para que eles vencessem a aflição. Primeiro, já falei, vida eterna. Termina aqui? É óbvio que não. Veja o que diz no verso 13, que declaração bonita para a gente vencer a aflição. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai, o que diz, irmão? Seja glorificado no Filho. Olha o 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então entenda esse capítulo, que Jesus tratava com a sua equipe, com os seus ouvintes, com os seus discípulos, como, sabe, remédios para um coração aflito. Primeiro ele veio dizendo que ele não esqueceu de você, e ele vai preparar a morada eterna. Ninguém aqui vai ficar sem teto,
Ninguém aqui vai ficar sem terra. Ele está preparando morada eterna para todos nós. Esse é o plano maior. Mas ele ainda diz também, número 2, de que nós podemos pedir ajuda dele, usando o nome dele, tudo, como disse o 13 e o 14, e ele fará. Então ele nos deu a chave da vitória. Podemos apresentar nossos pedidos a ele, em nome de Jesus, seja qual for a área, seja qual for o assunto, e a Bíblia diz, se você fizer isso, em meu nome, eu atenderei. Eu vou te perguntar, quem já teve experiência de fazer uma oração com fé e receber a graça, receber a resposta? Solta um glória a Deus daí. Pois é, essa experiência de orar e ser atendido. Tem mais, pastor? Tem. O verso 16, ele prossegue trazendo remédios para nós, pílulas, para que o nosso coração aflito seja acalmado, tranquilizado. 16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará, o que diz, irmão? Outro Consolador, para que fique convosco, você pode ler isso? Para sempre. Olha o 18, que tremendo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Puxa, se saltar um pouco e for ao 27, você verá que fala mais outro tanto, o final do 27, ou o 27 inteiro. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, falou em turbar de novo, já traduzimos como não ficar aflito. E que mais? Nem se atemorize. Irmãos, então eu não sei a quem vale, mas receba isso aqui de Deus com muita verdade. Não sei se o seu coração está aflito, por qualquer assunto, de qualquer natureza. Talvez o coração está pequeno, talvez o coração está aflito, diante de um desafio que vai se apresentando, diante de uma onda, de uma tempestade que vai se avolumando, mas como ministro do Evangelho, e debaixo da inspiração divina, eu digo para você, e recebe isso aqui com muito amor da parte de Deus, não fique aflito. Ouça isso como se o Cristo, nós falamos tanto a respeito das atividades da Semana Santa, do caminhar de Cristo ao Gólgota e da vitória dele no Calvário, isso ainda precisa ficar aflorado em nós. Então perceba como se ele falasse ao seu ouvido essa noite, não fique aflito, não fique aflito. E tem vários textos que falam sobre esse tipo de assunto de não ficar aflito. Se você for a Crônicas 22:11, eu vou citar uns 2 ou 3 apenas. Primeira Crônicas 21 ou 22:11, melhor corrigindo, está escrito sobre ter bom ânimo. O final do 13 está escrito sobre se esforçar e não temer. Há vários textos na Bíblia que falam sobre não temermos. Se você for a Daniel 10, verso 12, Daniel estava debaixo de uma consagração e oração muito poderosa. E no capítulo 10, verso 12 de Daniel, está escrito que o Senhor veio trazendo resposta a Daniel e dizendo, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração, final do 12, são ouvidas as tuas palavras. Então há vários textos na Bíblia que falam sobre não temer. Se você agora for ao Novo Testamento, podemos lembrar de Marcos 5, verso 35 em diante. Um homem chamado Jairo estava com a sua filha, literalmente morta. Segundo as pessoas já diziam para ele, não incomode mais o mestre, tua filha já morreu. Em outras palavras, não tem mais jeito para o teu caso, para de incomodar Jesus.
E olha o 36, observe pela tela ou acompanhe daí abrindo e manuseando. Marcos 5,36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse para o Jairo, pode ler comigo? Não temas. O que disse? Não temas. Que mais? Crê somente. Irmãos, eu poderia, na verdade, lhe mostrar vários textos sobre a palavra de Deus, falando para nós não temer, não ficar aflito. Este caso da filha de Jairo foi aquele caso em que Jesus foi até a casa dele, e diz a Bíblia que ele foi lá e de fato a moça estava já numa situação complicadíssima, e diz a Bíblia que Jesus foi lá e ressuscitou a menina. Ela tinha só 12 anos de idade, irmão, e o pai já estava vivendo esse momento de ver a filha morrer. Jesus foi lá, fez com que a moça voltasse, ressuscitasse, deu aquela palavra de ordem que você já deve ter ouvido, Talita cumi, e a moça se levantou, mandou que ela alimentasse e continuou escrevendo a sua história. Era uma mocinha de 12 anos. Entende o que a palavra diz? Pastor, pode mostrar mais textos? Poderia mostrar um tanto aqui. Se você for ao livro de Isaías, capítulo 41, verso 10, tem uma declaração linda, que eu quero convidar você a ler comigo. Vai aparecer na tela, ou se preferir, acompanhe aí manuseando a sua Bíblia. Isaías 41, 10. O que é que diz? Vamos juntos? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Busca-los-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Olha que declarações lindas, verso 13, porque eu, o Senhor teu Deus, pode ler isso comigo? Te tomo pela tua mão direita e te digo, posso te ouvir, irmão? Não temas, que eu te ajudo. Você pode repetir isso? Não temas, porque eu, o Senhor, te ajudo. Diga graças a Deus. Ô irmão, um coração aflito precisa ouvir isso. É por isso, irmão, a expectativa dos pastores e das igrejas que mantenham-se de portas abertas nesse período tão estranho. Nós podemos sim nos chamar de privilegiados, mas tem lugares por aí que já estão debaixo de uma luta muito grande. Sabe lá se terão presencial o culto do domingo. Por isso, nossa expectativa, por quê? Porque essas palavras de fé, essas exortações de Jesus, essas injeções na alma, são mais do que necessárias, porque às vezes o nosso coração fica, qual é a palavra que falamos lá no começo? Aflito, é normal do ser humano, fica aflito, fica tenso, fica preocupado. Duvido uma só pessoa que ao longo deste ano não tenha tocado no assunto finanças em casa, duvido. Aí alguém diz, não pastor, é porque eu tenho muito. Pois é, acredite, quem tem muito, tem também muitas despesas. Não pastor, é porque eu sou empresário. Pois é, o empresário tem sobre o lombo dele muitas responsabilidades, é igual, só muda o endereço. Mas posso repetir de novo as palavras de Cristo? Não fique aflito. Amém, gente? Não fique aflito. Então quer dizer agora que eu vou cruzar os braços e ficar de pé para cima? Não falei isso. E nem apoio isso. A Bíblia também diz, quem não trabalha, que não coma. Tem hora que a Bíblia dá uns cascudos assim para a gente despertar. Quem não trabalha também não coma. Em outras palavras, não fez por onde?
Mas eu estou falando para o coraçãozinho de alguém, seja um, dois ou todos nós, que anda aflito, que anda ali batendo fora do compasso, tentando pregar uma peça e tentando jogar você na lona. Eu digo pela fé, fica calmo o coração, não fique aflito. Há um Deus nos céus cuidando de tudo. Podemos falar sobre o futuro, a eternidade? Ele está cuidando, tem morada eterna preparada para todos nós. E aqui embaixo, pastor, ele enviou o Espírito Consolador, que estará conosco a todo tempo. E ele ainda deixou a autoridade de usar o nome dele e orar sobre tudo o que então pedirmos. E ele o fará. Que coisa séria. Aí, irmão, já para terminar, Filipenses capítulo 1, versículo 6, é a última leitura de hoje. Se pode, abra, manuseie, vamos juntos aprendendo e crescendo com tudo aquilo que Deus tem para nós. Capítulo 1, verso 6, diz bem assim de Filipenses: tendo por certo isto mesmo. O que é para ter certo? Confiança, convicção. Que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Você entendeu o que leu? Em outras palavras, a obra que Deus começou a rascunhar, Ele vai aperfeiçoar. Eu não sei se você tem habilidade em desenhos, mas normalmente, mesmo esses que desenham, que escrevem, e letristas, eles costumam fazer primeiro os rabiscos. Pegam um lápis, às vezes não aperta duro, faz só as marcações. Faz o que alguém chama de boneco, ou esboço. Vai desenhando, e às vezes sem muita perfeição, vai desenhando o rosto, e vai desenhando, e vai criando forma. E daqui a pouco ela gostou, aí ela vem com um lápis ou com uma caneta, já apertando mais forte, e vai corrigindo onde não ficou bom, não ficou perfeito. Eu não sei se tem alguém aqui que domina desenho. E depois desses marcos feitos com mais força, alguns apagam, portanto, as imperfeições. Que vai ver o ombro ficou um maior que o outro, aí a pessoa depois vai vendo e vai corrigindo, quando ela vai fazendo o contorno oficial. Uma vez feito o contorno oficial, aí chega a hora de colorir. Eu conheci há muito tempo atrás, quando eu morava lá no Rio de Janeiro, o departamento de criação da Turminha da Graça. E é feito lá na nossa matriz do Rio de Janeiro, e tem várias mesas dos desenhistas, e eles fazem isso tudo do zero. Vão fazendo os rabiscos e tal, a Belinha, o Binho, o Caio, aquela turma toda, e vai o missionário, a Liquinha, e vai desenhando, e em cima do primeiro desenho, melhora para o segundo, para o terceiro e tal, daqui a pouco chega a revista toda colorida aí nas suas mãos. Talvez você não faça ideia do trabalho que dá aquilo. Voltando então para a lição, a Bíblia está dizendo que os primeiros rascunhos do Senhor, os primeiros desenhos, os primeiros projetos do Senhor em relação a você, serão aperfeiçoados. Oh glória! Você diga: eu recebo a benção, e vai ser. E aplauda Jesus bem forte, e diga: obrigado, Jesus.